Sob nossos pés, acima de nossas cabeças e além do nosso olhar, a Terra guarda segredos que desafiam nossa compreensão. Bem-vindos a um mundo onde as regras que conhecemos parecem não se aplicar. Nesta jornada, revelaremos fenômenos tão extraordinários que parecem desafiar as próprias leis da natureza. Por milênios, estes fenômenos alimentaram mitos e lendas. Hoje, mesmo com toda a nossa tecnologia, muitos continuam a nos desafiar. Esta é uma jornada pelos 5 maiores mistérios da natureza selvagem que a ciência ainda luta para explicar completamente. Na Polônia, uma floresta desafia a gravidade. Centenas de pinheiros crescem normalmente até certa altura, quando subitamente fazem uma curva de 90 graus antes de voltar a crescer em direção ao céu. Esta floresta torta tem intrigado cientistas e visitantes por décadas. Como poderiam tantas árvores desenvolver exatamente o mesmo padrão em comum? E por que apenas nesta área específica? Algumas teorias sugerem que mãos humanas moldaram estas árvores quando jovens, possivelmente para construção naval. Outros apontam para padrões de neve ou ventos anômalos. Mas o mistério persiste. Por que apenas esta área? Por que não há registros históricos desta prática? E como explicar padrões similares em florestas intocadas ao redor do mundo? Talvez mais intrigante seja a chamada floresta de impressão digital, onde, vista de cima, as árvores formam padrões circulares perfeitos, como se a própria Terra estivesse deixando sua marca na paisagem. No deserto escaldante do Vale da Morte, na Califórnia, ocorre um dos fenômenos mais desconcertantes da natureza. Rochas de até 300 quilos parecem mover-se por vontade própria, deixando trilhas que se estendem por centenas de metros na planície seca. Por décadas, cientistas tentaram desvendar este mistério. Teorias incluíam desde campos magnéticos à intervenção alienígena. A verdade, como frequentemente ocorre, estava escondida em uma rara combinação de elementos naturais. Em 2014, cientistas finalmente capturaram o fenômeno em ação. Durante o inverno, uma fina camada de água se acumula na planície. À noite, esta água congela, formando uma superfície escorregadia. Pela manhã, quando o gelo começa a derreter e o vento sopra, as pedras deslizam lentamente, deixando seus rastros característicos. Mas a explicação, embora cientificamente sólida, requer uma coincidência tão extraordinária de eventos que parece quase tão misteriosa quanto o próprio fenômeno. E ainda não explica completamente por que algumas pedras seguem trajetórias curvas ou por que pedras semelhantes, lado a lado, podem seguir caminhos completamente diferentes. Por séculos, viajantes relataram avistamentos de luzes misteriosas pairando sobre pântanos e áreas pantanosas. Estas luzes fantasmagóricas, conhecidas como fogo fátuo, parecem dançar no ar, às vezes aproximando-se de observadores, antes de desaparecer na escuridão. Estas aparições alimentaram incontáveis lendas sobre espíritos e almas perdidas. Em muitas culturas, acreditava-se que estas luzes eram almas de pessoas falecidas, tentando atrair viajantes para a morte no pântano. A ciência moderna oferece uma explicação mais prosaica, mas não menos fascinante. Quando matéria orgânica se decompõe em ambientes sem oxigênio, como pântanos, produz gases como metano e fosfina. Em certas condições, estes gases podem inflamar-se espontaneamente ao entrar em contato com o oxigênio do ar. No entanto, esta explicação não esclarece completamente todos os relatos. A forma como estas luzes parecem se mover com propósito, às vezes respondendo à presença humana, continua a intrigar cientistas. Fenômenos similares, como as luzes de Marfa no Texas ou as luzes de Min-Min na Austrália, apresentam características que desafiam explicações simples. No encontro do rio Catatumbo com o lago Maracaibo, na Venezuela, ocorre a tempestade mais persistente do planeta.
um espetáculo de luz que pode ser visto a 400 quilômetros de distância. Os raios Catatumbo, como são conhecidos, iluminam o céu noturno 140 a 160 noites por ano, por até 10 horas consecutivas, com até 280 raios por hora. Este fenômeno tem sido documentado desde o século XVI e serviu como farol natural para navegadores. A explicação científica envolve uma combinação única de fatores geográficos. Ventos que sopram do Mar Caribe encontram a Cordilheira dos Andes, criando condições ideais para tempestades persistentes. Mas mesmo compreendendo os mecanismos básicos, cientistas ainda não conseguem explicar completamente por que este fenômeno ocorre com tal regularidade e intensidade apenas neste local específico do planeta. Em 2010, os raios pararam inexplicavelmente por semanas, causando preocupação antes de retornarem tão misteriosamente quanto haviam cessado. 400 metros abaixo da superfície, em Naica, México, esconde-se um mundo que desafia a imaginação. A Caverna dos Cristais Gigantes. Aqui, cristais de selenita maiores que ônibus de 3 andares crescem em todas as direções em um ambiente que seria letal para humanos em minutos. Descoberta por acidente em 2000 por mineradores, esta caverna permaneceu selada por 500 mil anos, permitindo o crescimento ininterrupto destes cristais em condições extremas, temperaturas constantes de 50 crises e umidade próxima de 100%. Mas talvez o mais extraordinário seja o que os cientistas descobriram dentro destes cristais. Micro-organismos presos em bolhas de fluido por milhões de anos, efetivamente dormentes até serem despertados em laboratório. Estes organismos não são apenas curiosidades científicas, mas potencialmente janelas para a vida na Terra primitiva. Estes cristais não são apenas maravilhas geológicas, mas também cápsulas do tempo biológicas, preservando vida de uma era que os dinossauros nunca conheceram. Da superfície às profundezas, dos desertos às florestas, a Terra continua a nos surpreender, lembrando-nos que, apesar de toda a nossa tecnologia, ainda somos apenas visitantes em um planeta cheio de segredos. Cada um destes fenômenos nos conta uma história, não apenas sobre os processos naturais que os criaram, mas sobre nossa própria relação com o desconhecido. Cientistas continuam a estudá-los, gradualmente expandindo nossa compreensão, mas sempre encontrando novas perguntas no processo. Talvez o verdadeiro segredo da Terra selvagem não seja o que ainda não sabemos, mas o que ela nos ensina sobre nós mesmos, nossa curiosidade insaciável, nossa busca por compreensão e nossa capacidade de maravilhamento. Em um mundo cada vez mais mapeado, monitorado e explicado, estes mistérios nos lembram que a Terra ainda guarda segredos. E talvez, em sua selvageria persistente, esteja seu maior encanto.